no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 21. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa noite. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Hoje nós vamos fazer a leitura de um trecho um pouco maior. Peço que você tenha paciência, nós vamos ler um trechinho maior. Então por isso eu vou fazer uma leitura um pouco mais rápida, um pouco mais dinâmica, mas tenta acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? João capítulo 21, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estava juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, os outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão: vou pescar. E disseram-lhes: também nós vamos contigo. E foram, subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, que estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. E disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhes Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos o ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Agora o 17, para terminar. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se, porque já lhe tinha dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, e tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Todos digam amém. Feche os teus olhos por um instante apenas e ore junto comigo. Soberano Deus e Pai, ó Senhor, nesta noite eu te peço, como todas as vezes que tenho o privilégio de falar da tua palavra,
Eu te peço nessa noite, Senhor, fale comigo, fale com todos que estão aqui, que o nosso coração seja uma terra pronta, sedenta e apta para receber a Tua palavra, Senhor. Tira agora todo impedimento, tira agora toda retaliação. E eu lhe peço, Senhor, fale conosco nessa noite. Precisamos ouvir Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia, exaltando a Ele nessa noite. Essa palavra é maravilhosa. Esta palavra, ela é uma bênção. Deus vai falar com você nessa noite. Quem quer assim, diga amém. Queridos, pregar numa data como essa, pregar num momento como esse, nós estamos celebrando a Páscoa. Diferente de judeus, aquela Páscoa dos judeus, hoje nós estamos celebrando a nossa Páscoa. E para mim é um privilégio poder falar desse momento. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falaram da Páscoa. Eles falaram da morte de Jesus. Eles falaram da ressurreição de Jesus. E eles falaram das aparições de Jesus. Hoje de manhã eu falei de uma aparição de Jesus, ele já ressuscitado, quando ele aparece lá em Lucas, capítulo de número 24, versículo 13 até o versículo 35, fala sobre Jesus se encontrando com 2 homens, são chamados de discípulos, mas eles não eram dos 12, mas eles eram seguidores de Jesus. Um se chamava Cleopas e o outro nós não sabemos o nome. Jesus apareceu para eles. Eles estavam indo de Jerusalém até uma cidade chamada Emaús, uma aldeia, um vilarejo chamado Emaús. E Jesus encontra-se com eles 2 no caminho. Vai na casa deles. Eles chamaram Jesus para entrar na casa deles. Jesus ora na hora do partir do pão. E na hora que Jesus ora, eles perceberam que era Jesus que estava ali. Posso ouvir glória a Deus? E quando eles perceberam, o coração aqueceu. Jesus desapareceu da presença deles. Maravilhoso. João conta outras aparições. João vai dizer que esse texto que eu li aqui é a terceira vez que Jesus aparecia depois de ressuscitado. Era domingo. E nesse domingo os discípulos estavam vivendo o que nós chamamos de frustração. Era uma tristeza e também uma frustração que eles estavam vivendo. Por que tristeza? Porque eles estavam vivendo com Jesus, eles estavam andando com Jesus, e já fazia 3 anos. Fazia 3 anos que eles estavam vivendo as 24 horas do dia envolvidos com Jesus. Coisa boa é você estar envolvido com Jesus, queridos. Coisa boa é você estar envolvido com as coisas de Deus. Coisa boa é você trabalhar num ambiente onde tem a presença de Deus no ambiente. Coisa boa é você entrar numa casa e quando você coloca o pé na casa, você sente que naquele ambiente existe a presença de Jesus. Coisa boa é você entrar na igreja e não importa se é grande ou se é pequena, se é bonita, se é luxuosa ou se é bem simples. Coisa boa é você entrar no lugar e sentir a presença de Jesus. Hoje quando eu cheguei aqui na igreja, o pessoal estava ensaiando e desde a hora que eu parei o carro na porta, eu já senti a presença de Jesus aqui nesse lugar. Jesus está aqui. Você pode glorificar a Ele, aleluia. Você pode exaltar o Senhor nessa noite. É a terceira vez. Eles estavam tristes porque Jesus tinha morrido. E 2, eles estavam frustrados. E a frustração, ela só existe porque existiu antes uma expectativa. Frustração existe por
causa da expectativa que nós criamos. Você vai num lugar, você vai almoçar no lugar, você vai jantar no lugar, você nunca ouviu falar, você na verdade nem sabe se é bom ou se é ruim, você vai pela cara do lugar, e você entra, ou você vai ficar feliz, ou você vai falar, fazer o quê? Não era tão bom. Agora a expectativa você cria quando alguém chega para você e fala, olha, a comida ali é maravilhosa, olha, ali serve tal coisa, vai lá e come. Então você já cria uma expectativa. Nós criamos expectativa em lugares, nós criamos expectativa em pessoas, ainda sabendo que são limitadas e falhas. Nós criamos expectativas em nós mesmos, nós criamos expectativas em nós, e às vezes nós nos frustramos. Quantas vezes nós falamos nunca mais e fazemos, daí nós ficamos frustrados, porque nós geramos dentro de nós uma expectativa em nós. Aqueles homens tinham criado uma expectativa em Jesus. Aqueles homens tinham criado a expectativa que Jesus seria o remidor deles. Na expressão que nós usamos ontem, aqui no encontro de mulheres, para falar no livro de Ruth, Boaz foi o remidor de Ruth. No caso de Israel, o remidor de Israel não era Boaz, o remidor de Israel era Jesus. Só que na cabeça dos judeus, Jesus viria para libertá-los, não do pecado, não da morte eterna, mas para libertá-los do império de Roma, que oprimia-os naquela época. Então quando Jesus morre, eles entram em frustração. Quando Jesus morre, eles ficam tristes. Por quê? Porque eles estavam vendo que não tinha libertação de Roma. Quando Jesus morre, deu a impressão que a história não poderia acabar daquele jeito. Mas é interessante, porque Jesus já tinha dito que morreria. Os discípulos sabiam que Jesus morreria. A lei falava que o Messias morreria. Os profetas disseram que o Messias morreria. Os salmos diziam isso. E por que eles ficaram frustrados? Por que eles ficaram arrasados? Então esse texto vai mostrar que ali estava Pedro, estava João, estava Tiago, estava Tomé, estava Natanael, tinha alguns outros 2 discípulos ali. Vamos dizer que a metade estava ali, um pouco mais da metade. E Pedro disse, bom, eu não sei vocês, mas eu vou pescar. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou pescar. E sabe o que eu acho interessante? Que aquela fala de Pedro arrastou os demais. Então nós também vamos. Pedro era praticamente o líder deles. Bom, se você vai, também nós vamos. E o exemplo arrasta. Quem entendeu, diga amém. Amém. Nós somos responsáveis. Isso é muito sério. Porque Pedro falou assim, eu vou parar, eu vou voltar a pescar. Essa parada de Pedro, essa pausa de Pedro, existem pessoas que acreditam, pastor, Pedro fez isso porque ele estava desistindo de andar com Jesus. Alguns acham que quando Pedro falou, eu vou voltar a pescar, ele estava dizendo, eu não vou mais fazer a obra. Só que não era isso. Outros vão dizer que quando Pedro disse, eu vou pescar, eu vou parar aqui para pescar. Outros acham que Pedro estava dizendo, bom, não estou bem, e eu vou dar essa pausa aqui, eu vou parar um pouco e vou respirar um ar diferente. Posso ver amém, queridos? E outros acham ainda que Pedro falou, eu vou pescar, ele precisava colocar o pão na sua casa, e a profissão dele era pescador. A grande verdade é que nós não sabemos. A Bíblia não diz, até porque essa história aqui só João contou, então a Bíblia não diz por que Pedro parou. Mas a grande verdade é que ele para. E quando ele para, diz a Bíblia que eles foram para o mar de Tiberíades, que é o lago de Genezaré, e eles começaram a pescar. E sabe o que aconteceu? Naquela noite, diz a Bíblia, que eles não pescaram nada. Pedro não estava na direção de Deus. Então quando Pedro volta a pescar, não deu certo, não prosperou.
noite toda. Era um lugar que eles estavam acostumados a pescar. É um lugar que até hoje eles pescam, até os dias de hoje eles pescam lá, porque é um lugar fácil de pescar, é um lugar frutífero, é um lugar próspero para pescar. Mas por que ele não pescou aquela noite? Porque não deu certo, estava fora da direção. Então ele joga a rede, joga a rede, joga a rede, e não prosperou, não deu certo, porque aquilo não era de Deus para Pedro. E diz a Bíblia que o dia amanheceu, e quando o dia amanheceu, eles estavam voltando para a praia. Apareceu um homem lá na praia. Esse homem era o próprio Jesus. Posso ouvir um amém, queridos? Jesus já tinha ressuscitado. E Jesus, quando aparece na praia, versículo de número 4: sendo manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Parece até a pregação de manhã, porque de manhã Jesus andava com os 2 discípulos de Emaús e eles não reconheceram que era Jesus. Aqui Jesus estava na praia, falou: ei, estou aqui. E eles não reconheceram. Daí Jesus falou uma frase, versículo 5: filhos, tem de alguma coisa para comer? Pescaram alguma coisa aí? Tem alguma coisa para comer? Versículo 5, eles responderam: não. Não pescou nada? Não. Jesus falou: então pega a rede, joga no lado direito do barco, daí vocês vão achar. Diz a Bíblia que eles lançaram a rede. Quando eles foram puxar, diz a Bíblia que existia 153 grandes peixes naquela rede. Eles pescaram uma grande quantidade de peixes, e a Bíblia diz que eram peixes grandes. Posso ver um amém, queridos? Quando eles viram aquele tanto de peixe, o discípulo amado aqui, João, olhou para Pedro e falou: é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu conheço ele. Jesus está lá. Aleluia. Aleluia. Posso ouvir um amém, queridos? Diz a Bíblia que Pedro se vestiu. Não é que ele estava totalmente nu, mas ele estava com roupas, roupas de baixo, digamos assim. Diz a Bíblia que ele veste a sua túnica, ele pula na água e ele vai até Jesus. Eu quero falar desse encontro de Jesus com Pedro. Pedro senta. Jesus falou: senta-se aqui. Ele sentou. Quando Pedro chegou, já tinha brasa, já tinha um peixe sendo assado, já tinha pão, já tinha água. Jesus falou: senta aqui, pode sentar. E naquele momento Pedro entendeu que era Jesus que estava ali com ele. Posso ouvir amém, queridos? Eu não sei qual foi o motivo que fez Pedro parar, eu não sei qual foi o motivo que fez Pedro voltar a pescar, só que Jesus, ele não desistiu de Pedro, ele foi até lá buscar Pedro, porque Jesus, ele tinha uma obra na vida de Pedro.